Olá, natural de São Leopoldo, ele é advogado e radialista, filho do senhor Ítalo e da dona Vânia, irmão do Xaxá e também da Vera. Ele, olha, para minha satisfação, um grande amigo, um dos profissionais mais qualificados que eu tive a honra de conhecer nesse meio. Grande Ítalo Gal, seja bem-vindo ao Conversa de Peso. Grande abraço, eu que agradeço, Jair Cuba, por esse convite. Já estava a hora para vir aqui, né? Exatamente, a agenda do homem é complicada. E aí, realmente, sexta-feira, esses dias assim que a gente combina, sempre é melhor. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, né, Jair? Para falar um pouco da nossa história, talvez seja isso que interesse, né? E além de conviver com você já em transmissões, jornadas. Algumas histórias já, né? Lembro da sua estreia na reportagem Carazinho, parece ou Passo Fundo? Eu acho que foi Carazinho. Na famosa Batalha dos Espetos lá. Sensacional, você estava ali ao lado. Eu e o Luciano olhando pra casa. Do churrasco. E tu segurando a bronca na cabine. Sozinho, pegaram os espetos e eles... Mas eu lembro direitinho, a nossa viagem. Teve pra Bagé também, que fomos juntos lá. Os bons dias para as recepcionistas do pedágio. Sabe que essa história... Pneu furado 2 vezes. Essa história até hoje eu conto em viagens. Quando eu passo em algum pedágio, eu lembro sempre dessa história. Guerra Mundial. Ô, Ítalo, voltar cronologicamente no tempo, você é natural de São Leopoldo, nascido e criado em São Leopoldo. Como é que foi o Ítalo Gal na infância, na adolescência aqui na cidade? Para começar, era uma cidade muito diferente do que é hoje, né, Ítalo? É bem diferente. Nasci em 62, tenho 55 anos, né? Estudei no Vila Lobos, lá em São Leopoldo, no centro. Também tive a honra de estudar 3 anos no Vila Lobos. Muito bom, né? A época era bem legal. E depois ali não tinha nem Pedrinho, nem outras situações. A gente foi obrigado a ir, graças a Deus, eu sempre digo, né, para o Sinodal. Né? Então eu fiz todo o ensino fundamental e científico na época, no Colégio Sinodal lá, bem legal, muito legal. Ali uma formação muito boa que eu tive, Jair, assim, ó, espetacular, sabe? Algumas pequenas coisas, por exemplo, não fumo, não bebo, né? Essas coisas facilita assim, bastante. Essa formação que eu tive lá no Sinodal, uma disciplina muito rígida lá, né? Um colégio de origem evangélica, né? Eu sou católico, mas muito legal mesmo. E ali eu comecei, né, Jair? Já te antecipando, eu fazia desenhos, né? Eu sou desenhista também. Eu tenho o dom artístico por natureza. Eu tinha histórias em quadrinho, semanalmente na revista Água Grande. Os personagens do Tio Capilé. E no Sinodal eu comecei ali, desenhava muito. Desenhava os professores, concurso. E ali também comecei a fazer a narração, né? Que veio do jogo de botão. Né? E aí brincava que muitos no fundo da classe, brincava de narrar. Muitos narradores, né, Ítalo? O pessoal mais veterano sempre fala isso, que começou a narração narrando jogos de botão. Claro que hoje é no videogame, né? Garotado, o pessoal mais jovem. Hoje é no videogame, olha né? só. Mas a tua geração, a minha geração até, né? Pegaram muito essa questão do botão, né? Do botão. E, olha, formaram grandes narradores, né? Era muito legal. Eu tinha mesa de botão em casa, nos amigos, na Sociedade Ginástica em São Leopoldo, tinha campeonatos domingo de manhã. Era uma loucura. Mesa oficial, regra de um toque, né? Não se jogava. Toque não se jogava, né? E ali começava a bola na minha esquerda, e aí quando dava os gols, né? E aí também veio uma veia de plantão, porque eu gostava de anotar os goleadores, quantos jogos. As estatísticas. Jogar com o Jairo Cuba, qual é o time do Jairo Cuba, do Maurício, do Betinho Henneman, que foi um campeão nacional aí de botão. Enfim, e ali a gente se moldou, sempre esse amor aí pelo futebol, né? Poxa vida. E a partir de que momento tu entraste propriamente dito na vida de radialista, começaste a atuar em rádio, enfim, tu lembra das tuas primeiras participações ainda? Com certeza. Mas aí também tinha um período que eu joguei muito futebol. Jogava muito futebol, jogava no Ajax, no Iguaçu. O teu pai foi presidente do Aimoré, né? Foi presidente do Aimoré. Aos 26 anos foi presidente do Aimoré, o pai, Ítalo Gal, né? Ítalo Francisco Gal. E foi o primeiro que levou a Aimoré para uma excursão à Argentina. Olha só. Jogou com o Boca. Aquela que o Aimoré não perdeu com o Boca, né? Exatamente. Então o pai era o presidente. O Aimoré ostenta isso na sua história. O único clube gaúcho que jogou na Bomboneira e não perdeu. Que Grêmio e Inter já perderam. Os caras brincam ainda, porque eu era recém-nascido e tal. E o Paulo Lumumba era o ponteiro de jeito do Aimoré, jogou no Grêmio, foi vereador em Porto Alegre e me pegava no colo. Daí sempre quando eu via o Paulo Lumumba, peguei esse cara no colo. Enfim, e aí joguei futebol. Aí quando eu fui fazer um teste no Aimoré, o técnico era o Basotti. Olha só. Falecido Basotti, saudoso Basotti. Isso era na década de 70, já. Década de 70, foi em 1975. Sim.
Não, minto, 78. Né? Foi 78 isso aí, eu estava no Sinodal ainda. Fui eu e o Felipe Basotti fazer o teste no Aimoré, eu tinha 16 anos. E aí, tchê, me veio Cacaio, Lindoberto, Schneider, os caras voando. E eu jogava no Nacional, na Jaci Porto. Sim. O meu técnico foi o Marino. Histórico adversário do Aimoré. Marino, né, que jogou no Inter de Grêmio, fez 4 gols no Grêmio. Depois o Jadir, ambos falecidos, né? E aí eu vi que não dei pra coisa. Não era o teu métier. E eu sempre narrando, e estudando, e fazia judô também, sempre 1000 atividades, né? E aí o meu pai era vereador, e o Paulo Machado já fazia a cobertura, o Paulo Machado da Nova Progresso, né? Progresso. Ele já fazia a cobertura da Câmara naquela época, era vereador, isso aí em 77 por ali, né? E aí eu pedia para fazer um teste na Rádio São Leopoldo, então, mas sempre com vergonha, sempre fui bastante tímido, né? Hoje segue que eu sou tímido não, mas na época era uma senhora timidez. Garotão, e aí um dia o Paulo Machado me levou junto com o meu pai lá para falar com o Braz Oliveira. Grande, aí eu tinha 17 anos. Histórico também, né? E aí me deram a oportunidade de fazer campo, né? Como tu começou, claro, né? Na reportagem. E aí fiz a reportagem, narrava o Getúlio Luiz, Santetti comentava, Paulo Machado. Grandes feras da radiofonia. E um dia, eu fazia a torcida, né? Lá aqui no Cristo Rei. E depois daí me deram uma oportunidade num salão, torneio da Gedória, até me lembro, Metalarte e Gedória, ao final, né? Sim. E aí me deram para narrar. E eu comecei a narrar, e daí o Braz gostou, eu fiquei dividindo com o Getúlio Luiz, depois eu fiquei de titular da Rádio São Leopoldo. Aí fomos até 82 ali, né? Eu e o Paulo Machado giramos esse estado todo com o Aimoré, até que o Aimoré subiu, né? Naquele ano com o Romero Rasmo. Isso, exatamente. Ali eu tive, na primeira divisão, uma visibilidade melhor, né? Em termos de rádio. E eu vim para a Rádio Progresso Novo Hamburgo, nesse período. Na época eu estava sob o... Tinha as duas, né? Tinha a Progresso São Leopoldo e a Progresso Novo Hamburgo. Era toda uma rede das reunidas, né? Várias Progressos em Juí. Isso, exatamente. E aí o Vergara, seu Vergara, que foi aqui gerente, 1000 anos aqui, né? Me convidou para narrar aqui em Novo Hamburgo. Eu disse, Novo Hamburgo era a primeira divisão, aquela coisa, vim para cá. Mas não fiquei um ano aqui, né? Aí tava eu, Marco Pereira, o Zé Aldo Pinheiro, que era Gilmar Medeiros, o nome, né? O Antônio Mendes, que sempre esteve por aqui, né? E o gerente era o Lucindo Amaral, um cara que veio de Santo Ângelo. Eu já ouvi falar dele, né? Veio fora da casinha, foi vereador aqui também. E aí ele me botou pra rua depois o Zé Aldo Pinheiro e botou pra rua o Marco Pereira. E aí foi. Só 3 feras. Aí voltei pra São Leopoldo, né? E aí o Gilmar Medeiros, que era o José Aldo Pereira, José Aldo Pinheiro. Sim. Pinheirinho, né? Tava na Progresso. E aí, Jairo, um dia... me chamaram da Rádio Gaúcho para fazer um teste como narrador, né? Olha só. E eu soube depois que a indicação tinha sido do técnico do Novo Hamburgo, que era o Otacir Viana, saudoso Otacir Viana, pai do Magnus Viana, do Marquinhos Viana e do Marquinhos Viana, que hoje é preparador físico do Aimoré, me indicou, junto com o Rudy Miller, Estância Velha, que era o diretor de futebol do Novo Hamburgo, me indicaram para o Ranzolin. Um dia que o Inter esteve aqui, o Ranzolin esteve aí. E aí me chamaram para fazer esse teste, né? Muita gente pensa que foi o Rui Carlos Osterman e não foi, né? Foi o Otacílio Viana e o Rudimir que me indicaram para fazer. E eu digo fazer um teste lá como narrador. E meu adversário nesse teste era nada mais, nada menos que o José Aldo Pinheiro, que narrava demais e narra demais, está até hoje aí narrando. Está na Rádio Guaíba atualmente, né? E era profissional de mão cheia, ele apresentava o programa aqui, imitava o Silvio Santos de manhã. Olha só. Aquele programa estilo Zambiás, o cara era show, né? Uma voz assim, né? E aqui o nome dele era Gilmar Medeiros, né? E aí fomos lá quando vieram eles, disse, dificilmente vou passar, né? E aí nos deixaram fazer um teste lá num jogo ao vivo, que era Grêmio e Flamengo da Libertadores, em 1984. Olha só. O técnico do Grêmio ainda era o Froner, né? Isso, exatamente. Aí ficamos ali... Ele foi vice-campeão naquele ano. Exato. Aí meia hora eu narrei, meia hora o Zé Aldo. O Zé Aldo narrou. Aí voltamos junto até. Meu pai até foi nos buscar. Voltamos junto no carro. Quem é que vai ganhar, né? Nós loucos pra... Sim. Ele tinha 19 e eu tinha 21 anos. Ele tinha 19 anos e eu tinha 21 anos, imagina. Vocês estavam juntos, né? Aí eu já fazia direito, né? E fazia psicologia também. Fiz 3 anos de psicologia, mas não concluí. E aí ficou assim, 1 mês, 2 meses para saber o resultado e ninguém ligava.
E eu botava na Rádio Progresso Novo Hamburgo para ver se ele estava no ar. Bah, ele tá ali. Era Gilmar Medeiros. Sim, Ele enquanto ainda tivesse tá, ali, ele não tinha sido exatamente. chamado. Cara, eu levantava às 5 da manhã, botava na rádio. Alô, amigas, pá, ele tá ali ainda. Não chamaram, mas não me chamaram. E foi, eu não saí de casa. Na época, Sim. 1984, não tinha telefone celular. Não tinha Né? tecnologia. Eu ficava esperando tocar aquele telefone, que eu estudava na Unicinos. E tava na rádio Não aqui. tinha e-mail, não tinha tinha nada, WhatsApp. Tá? Exato. E aí um dia tocou o telefone, né? Ah, daí, e eu sempre atendia, né? Eu ficava de plantão ali, mas 2 meses, é um massacre. E eu vim dar programa, ver se o Zé Aldo tava ali. Que bárbaro. Aí atendi o telefone, era o Ranzolin. Te imagina, eu era fã do Ranzolin. Passei desde que me criei, eu Antônio acho. Armindo Ranzolin. Nos anos 70 e 80 era Nossa, Ranzolin, histórico, chegava a me arrepiar, né? E aí era o Ranzolin. Alô, Ítalo, tudo bem? Daí eu disse, tudo bom, Ranzolin? Tremia, né? Você foi escolhido para ser o 5º narrador aqui da Rádio Gaúcha e tal. É o Ranzolin mesmo? Fiquei louco, né? Ok, vem aqui. Eu não sabia nem onde era. Aí depois eu fui de ônibus, fui lá, me apresentei, e aí o Pedro Ernesto voltou, ele estava na Rádio Sucesso. Isso, o Pedro Ernesto saiu. Montaram na Rádio Sucesso, não deu certo. Vianney, Cacalo, Cabral. Fizeram um projeto lá. Até o Nando, João Garcia. O Sérgio Boas. Isso. E aí o Pedro Ernesto voltou para Gaúcho como narrador, claro. Sim. E aí eu nunca pude narrar futebol na Gaúcho. E aí, né, fiquei de produtor, né, eu estava fazendo direito de psicologia, perdi um monte de cadeira. Mas entrei no meio, claro. né, fiquei 9 anos lá. E depois como narrador não me deixaram narrar. E aí tu foi colocado como depois plantão. de um ano voltou o Pinheirinho, voltou o Zé Aldo. José Odoraldo o senhor José Pinheiro, o nome dele, né? Daí o Ranzolin. Da SEG, inclusive. O Ranzolin disse daí, não, esse nome não vai dar, né? O Odoraldo. Mas daí depois o Gilmar, o Pinheiro estava na Rádio Visão de Caxias. Sim. E ligava todo dia para mim. Eu preciso estar aí. Eu já estava ali de produtor do Esportes ao meio-dia. Claro. Eu tava. E eu e o Macedo, eu me lembro, eu e o Macedo até deu uma força para ele. Daí chamaram ele, ele voltou. Bom, enfim, daí eu nunca narrei. E o Antônio Augusto era o plantão. E o Ranzolin inventou que eu poderia ser o 2º plantão, né? Olha só. Imagina comparar os números do Antônio Augusto ou do Érico Sauro, enfim, não tem nem como. O Antônio Augusto foi um mestre para os plantão do Brasil, quase todos. E aí ficava fazendo as escutas ali e tudo, e um dia daí me chamou para... E aí no segundo bloco o Ítalo Gal vai contar essa história, né? Essa sequência na Rádio Gaúcha, depois como é que veio o direito, 2 vezes, né? Vereador em São Leopoldo, enfim, e hoje com esse projeto também espetacular, junto com a garotada aí da Indy Capiné, né? Também transmitindo os Jogos do Aimoré. Vamos para o intervalo para Funny Feelings, já voltamos.